Olá, estamos por aqui, já estamos prontos há algum tempo, só aguardando o horário para iniciarmos. Eu gostaria de saber dos irmãos, aqueles que estão aí presentes, se o som, se o áudio está chegando normal aí, se está tudo bem. Logo nós já estaremos começando o nosso estudo, a nossa análise de João capítulo 4, mas eu gostaria de receber aí um feedback daquele que está conosco aí. Aquele fiel escudeiro, aquele amigo do peito, aquele corajoso, né, que não está assistindo nenhum filme. Sair para a rua não dá, porque daqui a pouco nós temos o nosso toque de recolher e o nosso horário é até às 19 horas, né? Eu estou aqui transmitindo o culto, o estudo, mas daqui eu vou para casa. Então ir para algum bar, tá tudo proibido, né? Lanchonete, tá tudo proibido. Mas tem a Netflix, tem aí filmes e você poderia estar assistindo, fazendo outra coisa. Então, alguns corajosos estão aqui. Se você puder aí dizer para mim como é que está o áudio, eu vou agradecer bastante. Escreve aí no chat e faz aí uma participaçãozinha aí. Como é que está o áudio? Está chegando bem aí? Eu preciso saber. Vamos lá, tem alguém aí que pode nos ajudar, nos informando aí como é que está o áudio, como é que está chegando. Testei tudo antes, mas esses negócios aqui são imprevisíveis, né? Ah, muito bem, muito bem. Nosso irmão presbítero Cleidson, fiel escudeiro de sempre. Um abraço, Fernanda, as crianças. Deus abençoe muito a vida de vocês. Vocês são bênçãos na minha vida. É, então, o áudio está bom, a imagem também está chegando bem. Isso aí. Falta apenas 2 minutinhos para a gente começar. Eu ia colocar aqui Eu estava para colocar aqui um vídeo, né, do YouTube para a gente ter um louvor aí no começo, mas eu descobri aqui na hora. Na verdade eu coloquei, né, há uns minutinhos, mas eu descobri que não pode. Eu recebi uma notificação aqui dizendo que não pode usar é, esses louvores que tem no YouTube, né? Não pode usar em outra transmissão. É uma pena, né? Porque se pudesse a gente poderia abrilhantar colocando aqui alguns louvores, né? Mas enfim, estamos aqui, vamos orar, vamos ler a Bíblia e vamos estudá-la. Isso é importante. O louvor é maravilhoso, é importante, mas até que a gente tenha condições de fazer essa essa jogada, então fica assim, sem os louvores, não é? Mas vamos lá, estamos no nosso horário, são 19 horas e um grupo já participando conosco. Vamos, vamos começar então, certo? Vamos fazer uma oração? Vamos falar com o nosso Deus? Deus, em nome e para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós entramos na tua presença e te agradecemos pelo privilégio de poder estudar a sua palavra. A sua bondade é que nos permite fazer isso. Nos instrua hoje, nos alimente hoje com o início dessa análise, desta passagem. Em nome de Jesus, eu oro confiado que o Senhor já fez mais do que eu mereço. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos hoje para analisar o texto de João, capítulo 4. Nós vamos analisar várias pequenas perícopes, né? Nós vamos analisar os versos de 1 até o 42 desta passagem, né? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos lá abrir nossa Bíblia e vamos copiar o texto. Notem aqui na página que eu abri para a gente fazer a nossa análise, que eu deixei apenas a estrutura da nossa metodologia. O que é?
nós precisamos de um texto, nós precisamos fazer o exercício de seleção, precisamos, aí descobrimos, né, o versículo climático, precisamos fazer o exercício de classificação, e aí descobrimos os personagens principais, o assunto geral da passagem. Depois, precisamos fazer as verdades iniciais, descobrir as verdades iniciais. Essas verdades iniciais é aquilo que foi dito do personagem lá no passado. E aí, das verdades iniciais, nós vamos para o primeiro personagem, segundo personagem, terceiro personagem, enfim. Deixa eu completar aqui, porque nós temos também a quarta fase, né? E a quarta fase é a aplicação para hoje, né? Eu deixei sem fazer aqui, deixa só dar uma personalizada aqui no Word para me ajudar na hora de fazer alguma cópia. Muito bem, tá aqui. Aplicação para hoje, nós não temos mais nada aqui. Não temos mais nada. Então, o nosso trabalho vai começar do zero. Hoje nós não vamos conseguir fazer muita coisa, nós vamos apenas fazer o exercício de seleção e provavelmente o exercício de classificação, certo? E na semana que vem a gente faz as verdades do personagem que nós queremos. E se der tudo certo, a gente faz verdades e aplicações na semana que vem. Ok? Se não, a gente deixa as aplicações para outra semana. Muito bem, eu só quero mostrar que não tem nada. Nós vamos começar juntos do zero o Evangelho de João. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, está aqui, João capítulo 4. O título do texto é A Mulher de Samaria, né? Já começa por aí. E então nós vamos copiar esse texto e vamos lá para o nosso local de trabalho. Copiamos o nosso texto no nosso local de trabalho, né? O texto é grande, ele vem com algumas notas que a gente elimina porque não vamos precisar delas. Algumas Bíblias não têm essas notas. Certo? Isso aqui é o trabalho que a gente faz normalmente no dia a dia, né? Você tem que pegar o texto, trabalhar o texto. Isso tudo é bom porque nós vamos tendo contato com o texto e é o contato com o texto que vai fazendo com que a gente aprenda ainda mais o texto, né? Quanto mais contato com o texto você tiver, mais você conseguirá fazer uma interpretação melhor. Muito bem. Creio que fizemos toda a limpeza que precisávamos. Agora vamos dar aqui uma diferenciada no texto. Eu gosto de fazer isso também, deixar o texto com estilo Bíblia. Eu já tenho o estilo criado aqui, então ele fica com o estilo Bíblia. Deixa eu aumentar de tamanho para que vocês possam ver melhor. Eu gostaria que vocês fossem aí até me dando um certo feedback, falando, olha, pastor, aumenta um pouco a letra, mas se estiver dando para ver tudo certinho, ótimo. Tá aí. A fonte está um pouco maior, não é? Beleza. Muito bem, temos aqui a nossa passagem. Vamos ler a nossa passagem? Porque só na leitura você já vai conseguir quebrar algumas coisas que é dito por aí. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, tentar assistir algum vídeo que falasse sobre a mulher samaritana. Existem muitos, eu dei uma olhada, muito embora já fiz isso outras vezes, e você vai encontrar vídeos até muito emocionantes falando sobre ela. E eu não estou aqui para destruir nada disso.
O objetivo, o título da nossa análise, já diz tudo. O nosso objetivo é olhar o que o texto diz sobre a mulher samaritana. Porque as nossas emoções podem dizer muitas coisas. Nós podemos criar muitas coisas, né? Tem um vídeo aí que o cara dá até o nome da mulher samaritana e o significado do nome da mulher samaritana. Mas o que é que o texto diz? O que é que a Bíblia diz? A interpretação seletiva, essa forma que eu estou ensinando de ler a Bíblia, vai fazer com que a gente aprenda a ler o texto. E para ler o texto de verdade, eu preciso me aproximar do texto disposto a ler o que o texto diz, e não o que já disseram sobre o texto, e não o que as pessoas falam sobre o texto. E aí, às vezes, o que o texto diz é um pouco diferente do que as pessoas falam sobre o texto. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo não é destruir o que os outros já disseram. O meu objetivo é ensinar vocês a ler as Escrituras de uma forma o mais clara possível, sem as interpolações das emoções humanas. E, às vezes, fazer isso pode chocar algumas pessoas, porque, às vezes, não é da forma como alguns costumam dizer, não é? Então vamos ler o texto, é um texto grande, mas eu creio que é importante nesse primeiro momento fazermos a leitura. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Deixa eu dar uma pausa para falar algumas coisas aqui. Se você parar para assistir os vídeos na internet, você vai ouvir dizer, por exemplo, muitos pregadores dizem isso, que Jesus não tinha nada para fazer ali, que Jesus não tinha necessidade de passar por ali. E o texto já diz que não é assim, porque o verso 4 diz: era necessário atravessar a província de Samaria. Muita gente, eu vi um pregador emocionado, apaixonado, dizer: Jesus só foi lá para buscar aquela mulher. Aquela mulher foi surpreendida ali com a presença de Jesus, porque Jesus parou naquele poço apenas para falar com ela. O texto não vai dizer isso, porque, olha, chegou uma cidade, não é isso que eu quero, olha só, o verso 6. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então, o texto vai explicando as situações, o texto vai dizendo o que acontece. Agora, quando a gente se mete num texto e começa a criar, a nossa mente é muito fértil, né? Nós podemos criar um monte de coisa legal. Nós podemos criar um monte de coisa que impressiona, que apaixona. Mas o que é que o texto diz? O meu objetivo é ensiná-los a ler o texto, como ele se apresenta. A interpretação seletiva é um método que faz isso. Então, continuando. Nisto veio uma mulher. Então, Jesus estava lá. A mulher não estava e ele foi. Ele estava lá e ela veio. Tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe dou será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus:
Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade, a verdadeira adoração. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Irmãos, uma pausa aqui na leitura. Isso aqui é incrível. Jesus não tinha feito isso com ninguém, e Jesus fez isso muito poucas vezes. Talvez esta seja uma das únicas vezes em que Jesus foi tão claro e objetivo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Olha só. Jesus havia acabado de se declarar. E aqui ela está anunciando aos homens da cidade. Será que é ele? Mas ele havia se declarado. Mas ela está dizendo, será? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo, mestre, come. Irmãos, aqui eu vou dar mais uma pausa para explicar para vocês que a ceifa e os ceifeiros, os versos 31 ao 38, é uma perícope à parte dentro da perícope que conta a história da mulher samaritana. Então nós vamos eliminar essa perícope porque ela não tem nada a ver com a nossa história. Por quê? Porque os discípulos entram na história, falam de um outro assunto e Jesus lhes conta uma parábola explicando outro assunto. Então, esta perícope em especial aqui é uma perícope para fazermos uma outra abordagem, tá certo? Então, eliminamos esta perícope, vou tirar também o título, continua a leitura no verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Olha só, a mulher voltou. Que anunciaram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, o que impressionou os homens foi a mulher dizer, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros samaritanos creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Que palavra maravilhosa, né? Que história nós temos aqui. Bom, a Bíblia que nós usamos teve como título a mulher samaritana. Será que é sobre ela mesmo que o texto fala? Se é sobre ela, o que é que o texto fala sobre ela? Que análise nós vamos optar por fazer? Certo? Vamos seguir. Eu vou copiar novamente o texto, certo? Porque agora nós vamos iniciar o nosso exercício. Exercício de seleção. Vamos selecionar o texto, vamos descobrir os personagens do texto, né? Quais são os personagens que esse texto trabalha? Todos eles. Vou mudar aqui o formato. Vou copiar aqui o número 1. Quando, pois, o não é personagem, a gente elimina. Senhor, sim. Veio a saber que os fariseus é personagem, o resto não. Tinham ouvido dizer que ele é personagem. Jesus, personagem. Fazia e batizava, mas
Discípulos é personagem, o resto não. Que João também é personagem. Terminamos o primeiro, certo? Então, para vocês que fizeram já o exercício, nós temos aí 6 palavras. Já vão conferindo aí. Acertaram? Se acertaram, postem aqui nos comentários. Se bem que Jesus é personagem, fica, o resto não. Mesmo não batizava, e sim os seus. Seus é personagem. Discípulos também. Terminamos. Temos apenas 3 personagens aqui. Os discípulos e Jesus. Vamos para o verso 3. Deixou a Judéia. Judéia é um personagem, é uma cidade. Retirando-se. Retirando é uma ação, mas o se é uma referência a alguém. Então, a gente deixa o retirando-se. Outra, também é um personagem. A gente deixa também. Galileia. A gente deixa porque Galileia é uma cidade, é uma região, também é um personagem. Pronto, 4 personagens nós temos aqui. Vão conferindo aí e vão me avisando aqui se vocês acertaram. Era-lhe. Era é uma ação, mas o lhe é um personagem. Necessário também é um personagem. Atravessar a província. Província é personagem. De não é personagem. Samaria, personagem, também é uma região. Mais uma vez, 4. 5. Vamos lá. Chegou, pois, a uma cidade. Cidade é personagem, o resto não. Então, vamos lá. Samaritana não é personagem, porque samaritana é uma qualidade daquela cidade. Vamos dizer que é uma qualidade daquela cidade, né? Sicar, perto das terras. Terras é personagem. Jacó também é personagem. Dera a seu. Seu é personagem. Filho é personagem. E José é personagem. Terminamos. Vamos lá. 3, 6, 7. 7 personagens, certo? Se vocês perceberem aí qualquer errinho, me dê aí um feedback aqui, tá? Estava ali a fonte. Eu vou deixar só a fonte, tá, pessoal? Eu vou tirar o ali, porque ali até pode ser. Não vai fazer diferença para nós e o ali pode confundir. Na língua portuguesa, ali é um advérbio. E advérbios não ficam, tá certo? Então, cansado. Cansado era a condição em que Jesus estava. Então, é uma qualidade dele naquele momento. Viagem é personagem. Assentar-se é personagem, porque o se refere-se a alguém, ou a Jesus no caso. Então, Jesus também fica. Junto à fonte. Fonte fica, o resto sai. Por volta da hora. Hora sexta. Sexta é numeral, não fica, mas hora é personagem. 3, 6, também 7. Começamos o 7º. Nisto é personagem. Uma mulher. Samaritana é a qualidade dela. É o adjetivo pátrio, né, na língua portuguesa, mas é uma qualidade daquela mulher. Era samaritana. As qualidades não ficam. Água é personagem. Disse-lhe é personagem por causa do lhe. Jesus é personagem. Dá é uma ação, mas o me é personagem, então fica. De beber, elimina-se. E a gente terminou o 7. Temos 6 personagens. Vamos para o verso 8. Pois seus é personagem, discípulos também, tinham ido à cidade.
Só cidade que é personagem, o resto não. Para não é personagem, comprar é ação, não é personagem, alimentos é personagem. Beleza, terminamos o 8. 4 palavras. 9. Então, não é personagem, lhe é personagem. Disse é uma ação, não é personagem. A mulher, mulher é personagem. Samaritana é a qualidade dela, também não é personagem. Como sendo tu, opa, tu é um personagem. Judeu também é. Opa, judeu aqui não é não. Judeu é a qualidade de Jesus, é o adjetivo pátrio dele. Então sai fora. De beber a mim. Opa, mim é a mulher, fica. Que sou, ó, sou é uma palavrinha que confunde, mas sou é uma ação. O personagem é mulher. Samaritana elimina porque os judeus, agora aqui, judeus é personagem. Lembra que em cima era a qualidade de Jesus, aqui é um povo. Não se dão com os samaritanos. O se ficaria, mas eu vou eliminar porque não vai fazer diferença também. Samaritanos aqui é personagem. Aqui já não é a qualidade, aqui já é um povo. Então, os samaritanos aqui também fica. Então, nós temos no 9, 3, 6, 7. 7. Terminamos o verso 9. Vamos agora para o verso 10. Replicou-lhe. Fica, por quê? Porque o lhe é uma referência a alguém. Jesus. Se. Ó, o se é um personagem, está até em maiúsculo aqui, nós vamos deixar. Conheceras o dom. Dom é personagem. De Deus. Eu não quero confundir muito vocês. Eu tirei o si lá em cima, acho que eu vou tirar esse si também. Vou deixar o si só quando ele tiver agregado a uma ação, tá? De Deus e quem é um personagem, é o que é um personagem, ti é um personagem, pede é ação, dá-me é personagem, de beber não é personagem, tu é personagem, lhe é personagem, pedirias e ele é personagem, ti é personagem, daria é ação, água é personagem, viva é a qualidade da água, então não é personagem. Vamos ver, o 10 tem 3, 6, 9, 12, 13. 13 palavras. Até agora é o 10, o verso climático. Respondeu-lhe personagem, ela personagem, Senhor personagem, tu personagem, não é personagem, tens com que a. Opa. O a é uma referência à água. Lembra aquela regrinha que eu tenho ensinado? Toda vez que o a, o os e o as provocar uma dificuldade na fala, é um personagem. Tirar e o pulso. Pulso é um personagem. É fundo. Fundo é a qualidade, onde não é personagem, pois tem água, personagem. Viva é a qualidade da água que ela está perguntando, não é personagem. Então são 3, 6, 7. 7. Terminamos, vamos para o 12 agora, verso 12. És tu, porventura, maior do que Jacó? Jacó. Opa, copiei o negócio errado. Ctrl C. Jacó. O nosso é personagem. Pai, que nos é personagem. Deu não é o poço. Poço é personagem. Do qual é personagem.
Ele é personagem. Bebeu e bem assim seus é personagem. Filhos é personagem. E seu é personagem. O i não. Gado também é personagem, que se refere a pessoas, coisas, animais, objetos, emoções, isso são personagens. Então, nós temos 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 palavras aqui no verso 12. Vamos ao 13. Afirmou-lhe é personagem, Jesus é personagem. Quem é personagem? Beber não é porque é ação. Desta é personagem. Água é personagem. Tornará é uma ação, não é personagem. A ter sede. Sede é um personagem. Então, nós temos 3, 6 personagens no verso 13. Verso 14 agora. Aquele é personagem, porém que beber da água, personagem. Que eu, personagem. Opa, tem um intruso aqui. Tem um intruso aqui no meu celular. Li é personagem. Nunca mais terá sede. Sede é personagem. Pelo contrário. Contrário é personagem. Água é personagem. Que eu é personagem. Li é personagem. Der é ação. Será é ação. Nele é personagem. Uma fonte é personagem, a fonte. A jorrar. Jorrar é ação. Para não. A vida. Vida é personagem. Eterna é a qualidade dessa vida. Então, eterna não é personagem. Então, sai fora. Vamos contar. 3, 6, 9, 10, 11, 12 também. Por enquanto, o 10 ainda está ganhando. Vamos para o 15. Disse-lhe mulher, personagem. Senhor, personagem. Dá-me, personagem. Dessa personagem. Água, personagem. Para não, que também não, eu, personagem. Não mais tenha sede. Opa, sede é personagem. Nem precise vir aqui buscá-la. Eu vou tirar o aqui. Ele pode ou não pode. Ele pode ser e pode não ser, mas eu vou deixar fora. 3, 6, 9. 9 personagens no verso 15. Vamos ao 16. Disse-lhe Jesus, personagem. Vai, chama teu. Teu é personagem. Marido também é personagem. E vem cá. O resto não é personagem. Então vamos apagar. O cá poderia ser, vem aqui. Mas a gente está deixando fora, não vai fazer diferença. São 3, 4. 4 palavras, 4 personagens. Ao que lhe. O lhe é um personagem. Respondeu é uma ação. A mulher. Personagem é a mulher. Não tenho marido. Marido é personagem. Replicou é uma... Opa, replicou não é, mas lhe é. Então, fica. Jesus. Jesus é personagem. Bem disseste, não tenho marido. Isto. Muito bem. 3, 6. 6 palavras. Vocês estão conferindo aí? Vai me dizendo aí se está tudo certo, se vocês estão acertando. Vamos ver uma pergunta aqui. Pastor, o outra do verso 3 não seria apenas a repetição das vezes que ele foi a Galileia? Muito bem.
O Marionei fez uma pergunta aqui. Correto, Marionei. A questão é que na língua portuguesa, outro é um pronome. E pronomes são palavras que substituem os nomes. Então, pronomes substituem o ser, o personagem, a pessoa. Então, toda vez que outro, outras e outros aparecer, refere-se a um personagem, ainda que o personagem venha logo depois. Isso significa que está dando ênfase ao personagem. Se você deixar de contar, você está minimizando a presença do personagem. Ok? Espero ter respondido aí. Se tiverem mais perguntas, já podem fazer aí, tá? Sobre o que nós estamos fazendo. Deixa eu apagar esse título, porque nós não precisamos dele, né? Aonde 17 terminamos, agora o 18, né? Porque cinco maridos já tivestes, e esse é personagem. O esse é a mesma coisa do outro. Que agora tens não é teu marido. Isto é personagem, é a mesma coisa. Isto disseste é ação com verdade. Verdade é personagem, sempre é personagem. 3, 6. 6 no verso 18. Verso 19 agora. Senhor, disse-lhe a mulher. Mulher é personagem, vejo que tu é personagem, és profeta. Profeta é personagem. Terminamos 3, 5. Muito bem, verso 20 agora. Nossos pais adoraram neste é personagem. Monte, personagem. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, só Jerusalém é personagem. É o lugar onde se deve adorar. Terminou, não tem mais nada aqui. Podemos apagar o resto da frase. 3, 6, 7. 7. Vamos ao 21. Disse-lhe, é personagem, Jesus. Mulher, podes crer-me. Crer é ação, mas o me é personagem. Que a ora é personagem. Vem é ação. Quando nem neste é personagem. Monte é personagem. Nem em Jerusalém, personagem. Adorareis, ação. O Pai, personagem. Terminamos o verso 21. 3, 6, 9. 9 personagens no verso 21, pessoal. Verso 22 agora. Vós adorareis, vós adorais o que? Personagem. O que é personagem? Não conheceis nós, personagem. Adoramos o que? Personagem. Conhecemos porque a salvação é personagem, vem dos judeus. Judeus é povo, então é personagem. 3, 6. 6 personagens aqui no 23. Vamos no 22, vamos para o 23. Mas vem a hora. Hora é personagem. E já chegou em que os verdadeiros é a qualidade dos adoradores, então só fica adoradores, adorarão o Pai. Pai é personagem. Em espírito é personagem. E em verdade é personagem.
Porque são estes é personagem, que o Pai, personagem, procura para seus, personagem, os seus, adoradores, personagem. Terminamos o 23, vamos lá, 3, 6, 9. 9 personagens aqui, ou 9 palavras que indicam personagem, mas personagem mesmo tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 personagens. Verso 24. Deus é espírito, espírito é personagem, não é uma qualidade de Deus. Não é uma virtude também. É algo que Deus é uma essência de Deus. Então não é qualidade. Bom, alguns podem até deixar isso aqui como sendo uma qualidade, tá? E importa que os seus, e não vai fazer diferença no final das contas. Porque os personagens eles vão se destacar tanto que se você pular alguma coisa, importa que os seus adoradores o adorem. Opa, não podemos perder o o. O é um personagem em espírito. Estou deixando o espírito como personagem, tá? Se você tirar, lembra, não vai fazer diferença. Se você entender que espírito aqui é uma qualidade, é uma particularidade. Então, são 3, 6, 7. 7 no 24. Vamos ao 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, personagem, chamado Cristo, personagem. Quando ele, personagem, vier, nos anunciará todas é personagem. As coisas também é personagem. Terminamos aqui o 25, vamos ver. São 3, 6, 8. 8 personagens. Vamos ao 27. Neste ponto chegaram os seus é personagem, discípulos personagens, e o si é um personagem, mas a gente vai deixar fora, nós estamos deixando, né? E se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Notem como essa forma de ler a Bíblia é maravilhosa. A gente já leu, fez a primeira leitura, e agora estamos relendo de uma forma pormenorizada, aprendendo muito mais o texto, tirando aquilo que não é personagem. Disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Então, só o ela. Vamos lá? 3, 6, 8. 8 personagens aqui no 27. 28. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade é ação, e disse é ação, aqueles é personagens, homens também é personagens. Muito bem, terminamos o 28. Quantos? 3, 6. 6 personagens no 28. Vamos ao 29. Vinde comigo. Comigo é personagem. Vede um homem que me, personagem, disse tudo, personagem, quanto tenho feito, será este é personagem, porventura, o Cristo, personagem. Então vamos lá, 6 vezes. Verso 30 agora, estamos caminhando para a reta final. Saíram, pois, da cidade
e vieram ter com ele. Opa, terminamos já, hein? Pequenininho esse verso aqui, o verso 30. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Entendido, obrigado. Aqui está quase tudo certo, Andréia. Muito bem, Andréia. Andréia acertou quase tudo. Na maioria estou indo bem, disse o Cleito. Pastor, pulou o verso 26? Pulei? Oh, obrigado. Pulei mesmo. Marionei pulou 26. Muito bem, vamos voltar aqui. Facinho, tranquilo. Disse-lhe Jesus: eu sou é ação. Não sejam tentados a deixar o sou, porque seu é personagem, sou é outra coisa. Contigo, muito bem. Terminamos 26, são 3, 5 personagens. Vamos voltar lá pro 39 agora. O 39 está em negrito, eu vou tirar, porque isso já veio lá da Bíblia em negrito. 39, vamos lá. Muitos samaritanos, pessoas, é o povo. Então, daquela, o povo fica. Cidade, também fica. Creram é ação, nele é personagem. Em virtude, virtude é personagem. Do testemunho, testemunho é personagem. Mulher é personagem que anunciara. Ele me disse tudo, tudo é personagem. Disse não, disse é ação. Quanto tenho feito? Terminou. Vamos ver aqui quantos deu. São 3, 6, 9, 10. 10 personagens. 40. Ctrl C. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Permanecesse é ação, com não é, eles sim. E ficou ali. Ali pode ser. Quem deixou não errou, viu? 2 dias. 2 é numeral, dias é personagem. Então, quem deixou esses ali, aqui, lá, porque essas palavras elas podem ser personagens ou podem não ser personagens. Elas podem ser advérbios ou elas podem ser substantivos que identificam lugares. Mas eu vou tirar porque elas confundem. Se você tirar, não vai fazer muita diferença. 3, 5. 5 personagens. 41, estamos acabando. Muitos outros, olha aí, Marionei. Outros ficam. Creram nele por causa da sua fica. Palavra também fica. Terminamos o 41 com 5 personagens. 42 agora. Ctrl C aqui. Diziam à mulher, personagem. Já agora não é pelo que disseste que nós é personagem, viu? Frase enorme que não é personagem. Mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este, personagem aqui, hein? E este é Jesus, né? Este verdadeiramente o Salvador. Este é verdadeiramente Salvador, é a qualidade de Jesus. Então, vamos ver, deixa eu ler de novo aqui. Este é verdadeiramente o Salvador. O Salvador, não, Salvador é personagem. Apesar de ser também uma referência a Jesus, mas é personagem. Porque, o Salvador, todas as palavras, quando você tem uma palavra, o, a, os, as,
acompanhando um personagem, esse personagem é um personagem, não é uma qualidade, né? Bom, essa explicação foi meia furada, eu acho. Mas vamos lá. Salvador é personagem. Até que me digam ao contrário aí. Se alguém tem uma opinião diferente, pode falar aí. Deixa eu ver aqui se tem mais. Não, não tem. Então vamos lá. 1, 3, 6. Notaram que mais ou menos esta passagem toda ela é uniforme. É 6, 7, 6, 7. O pico, onde é que está o clímax? O pico, o ponto nervoso desse texto. Vamos subir? Ó, 6, 5, 5, 10. Ó, aqui tem um mini clímax, mas não é esse o clímax geral da passagem. 6, 8, 5, 8, 7, 9, 6, 9, 7, 6, 6, 4, 9, 12, 6, 12. Ó, esse meio aqui é um meio climático. Mas o ponto alto desta passagem é o verso 10, com 13 palavras chaves. Deixa eu pegar então o verso 10 aqui na Bíblia. Verso 10. Vou dar um Ctrl C, vamos voltar. O verso 10 é o clímax da passagem. Vamos colocar ele aqui. Eu creio que nós vamos 19:48, né? A gente não vai conseguir fazer tudo, mas dá para pelo menos começar. Então está aqui o clímax do texto. Deixa eu colocar no estilo Bíblia. Por que esse verso é o clímax da passagem? Primeiro, porque ele concentra o maior número de personagens. E olha que curiosidade, nesta passagem, é um verso pequeno, ele não é o maior verso, ele não contém o maior número de palavras, mas ele contém o maior número de personagens. E é isso que faz com que um texto seja climático. Os personagens, tudo diz respeito a personagens. Não é sobre ações necessariamente que nós precisamos falar, é sobre personagens e suas ações. Suas ações são posterior a eles. Eles são importantes, porque nós vamos aprender com eles como sermos cristãos. Então vamos lá. Olha só. Replicou-lhe Jesus. Então o clímax desse texto ele é importante, primeiro, porque ele contém o maior número de personagens. Mas ele também é importante por causa do que está escrito nele. Vamos ver o que está escrito nele. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Esse texto aqui é um texto que dá base para uma bela de uma briga teológica. Mas não é esse o nosso objetivo, isso nem me interessa. Mas olha só o que Jesus está dizendo. O que me interessa é isso. Jesus está dizendo para a mulher: o clímax, vamos colocar isso aqui no papel. O clímax do texto nos mostra que na fala de Jesus, a mulher, ele afirma que se ela conhecesse o dom de Deus e a ele, ela é quem lhe pediria e ele a daria a água viva. Irmãos, olha só, deixa eu corrigir aqui. Conhecer.
Olha só o que Jesus está dizendo para essa mulher, irmãos. Mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está falando contigo, você pediria e ele te daria. Nós não vamos discutir isso aqui, nós não vamos discutir as questões teológicas que envolvem esta passagem, mas olha só, Jesus está dizendo que nós precisamos procurar conhecer o dom de Deus, que as pessoas podem procurar conhecer o dom de Deus. E onde é que nós conheceríamos isso? Nas Escrituras Sagradas. Onde é que nós conheceríamos Jesus? Onde é que nós conhecemos Jesus? Nas Escrituras Sagradas. E uma pessoa procurando conhecer a Jesus pode ter um encontro maravilhoso com Ele e receber a água da vida, a água viva que flui nessa pessoa a jorrar. Não é difícil provar isso, né? Você entrega um folheto para alguém, esta pessoa lê o folheto, compreende, ela reconhece naquele folheto a existência de um Cristo, ela reconhece naquele folheto o dom de Deus da vida eterna, a fé, ela reconhece o que precisa ter para ter a vida eterna, lendo aquele folheto ou lendo a Bíblia que você deu, e ela é alcançada por Jesus Cristo. Ela recebe o dom da vida eterna, ela recebe a água da vida por ter tido contato, por ter reconhecido, né, o Jesus e o dom de Deus. Então, é maravilhoso. Um verso pequeno, mas com um potencial de nos ensinar enorme. O Cleison está dizendo, o verso 39, virtude. Fiquei na dúvida por que virtude é personagem. Temos uma pergunta aqui. A gente já falou sobre o clímax, né? Agora a gente, teoricamente, iríamos para outra fase. Provavelmente nós não vamos seguir, mas vamos lá, vamos dar uma olhada em virtude. Virtude está no verso 39. Virtude, está aqui. Vamos ver se virtude de fato é um personagem. Eu gosto de conferir aqui um companheiro que eu tenho quando eu tenho dúvida. Um dicionário. Eu abro ele vai abrir aqui do lado e eu vou perguntar para ele se virtude é um personagem. Vamos lá, Pribeirão, por favor, me diz aí. Virtude é um personagem ou não? Virtude, substantivo feminino, do latim virtus utis. Muito bem, Cleiton. Virtude é um personagem porque na língua portuguesa é um substantivo. Os substantivos são palavras que substituem os nomes. Então, é um personagem. Há uma dica aí, né? Para quem faz esse exercício no Word, você vem aqui, inserir suplementos, meus suplementos. Aí tem uma loja, você pode buscar, né? Você pode pesquisar aqui dentro e adicionar personagens. Você vai aqui na loja e procura lá dicionário e adiciona o Priberan, que é um bom dicionário. E toda vez que você precisar, você pode clicar nele, ele vem aqui para o lado, você clica na palavra, por exemplo, vamos ver aqui, quem é o que te pede, dá-me de beber, pedirias água. Vou clicar em água. Você clica em água, vem aqui, água, substantivo feminino, nome feminino. Então, água é um personagem. Muito bem, deixa eu fechar aqui, aumentar. Nós terminamos a primeira fase e não vamos conseguir fazer praticamente nada da segunda. Eu só vou adiantar aqui, então. Desculpem. Vou beber um pouco de água aqui, porque... Só um minutinho aí, irmãos. A gente já está acabando. Eu até esqueci da minha água. Eu fico tão animado quando eu estou estudando a Bíblia assim,
quando eu estou aplicando a metodologia ou quando eu estou ensinando a metodologia, que eu até esqueço de tudo. Vamos lá. A nossa próxima fase seria o exercício, então, de classificação, correto? Como é que a gente faria isso? A gente tem que juntar cada elemento ao seu elemento. Por exemplo, está aqui o Senhor, né? Então, a gente tem que juntar todas as vezes que o Senhor aparece, a gente tem que colocar ele junto. Senhor, e o Senhor aqui é Jesus, né? Senhor, fariseus, ele, Jesus, ó, já estou juntando. Discípulos, João, opa, Jesus, seus discípulos. Referência a Jesus. Se precisar, você olha na Bíblia. Mas eu já sei, então não vou olhar. Discípulos de novo. Judéia, não? Retirando-se. Quem que é? O se é uma referência a Jesus. É ele que se retirou. Outra vez, outra Galileia. Era-lhe é uma referência a quem? Jesus, porque era... para não colocar o lhe, poderia colocar assim. Era Jesus necessário ir à província de Samaria. Então você cria palavras que servem para substituir o nome. Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente continuar. Necessário, província, Samaria. Deixa eu ver se tem Samaria aqui em cima. Não tem Samaria aí para cima. Deixa eu botar isso aqui. Cidade, Sicar. Terras, Jacó. Jacó, seu filho. Seu é uma referência a Jacó. Filho, José, é uma referência a José. Fonte, Jacó. Vem para cá. Viagem. Assentara-se Jesus. Jesus, assentara-se e Jesus é uma referência a Jesus. Então vem para cá. Beleza, pessoal. Vamos orar e vamos encerrar. Na semana que vem, nós vamos passar para a segunda fase, que é o exercício de classificação. Esse texto é grande, então a gente gasta um pouco mais de tempo nele fazendo o exercício. No entanto, é muito importante que se faça isso, porque a gente está desdobrando, a gente está desmembrando o texto e a gente está percebendo os personagens no texto. A gente está percebendo a trama do que o texto fala. Quais os elementos desse texto, tá certo? Então, na semana que vem, a gente termina essa parte aqui, que é o exercício de classificação. E começa o exercício de verdades, a descoberta das verdades iniciais. A gente vai até onde dá tempo. Nós já estamos aqui 20 horas, já 1 hora estudando. E eu sei que estudar assim, dessa forma, você na frente de uma televisão pode não ser muito bom. Por isso que eu quero que você parta para a prática, né? Pega o seu material, pega o seu caderno, pega o seu computador, sei lá, arranje um jeito e faça um exercício. Comece a fazer exercício em outros textos. Manda para mim, pastor, eu fiz esse, o que o senhor acha? E eu vou dar a minha opinião para você sobre o que você fez. Porque é praticando que nós vamos degustar a Bíblia, vamos aprender das Escrituras Sagradas desta forma maravilhosa que nós temos, ok? Vamos orar e vamos... aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem mais alguma pergunta e aí depois a gente encerra. Deus, obrigado por esse momento de estudo da sua palavra. Pai querido, muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe de uma forma que nós venhamos a aprender a ler a tua palavra desta forma. Nos ensine com a análise desse texto em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vou dar um tempinho aqui para alguma pergunta. O João Batista corrigiu toda a seleção dele. Muito bem, João. É isso aí. Mas eu tenho certeza que você não errou tanto assim, não. E mesmo que tivesse errado alguma coisinha, na minha experiência, eu percebo que o que os alunos erram não é essencial, não afeta a análise do texto lá na frente. Tá? Se você deixar os seus erros aí, você vai perceber que quando a gente fizer essa classificação, os seus erros foram
por exemplo, virtude. Virtude é um figurante naquele texto. Se a gente tivesse largado para lá, não faria diferença. Aqui, ali, lá, se. Se a gente larga essas palavras, não vai fazer diferença, porque o personagem mesmo, ele é tão claro que você vai pegar todas as vezes que ele aparece. O pessoal está dizendo aqui que ficou muito claro. Detalhar dessa forma foi muito bom. Esse é o meu objetivo, pessoal. Eu quero que vocês aprendam a ler a Bíblia dessa forma. É uma metodologia. Metodologia a gente tem que aprender e colocar em prática. E as metodologias funcionam se a gente colocar em prática. Praticamente todas elas. E eu estou ensinando para vocês a melhor forma de se ler a Bíblia, de se aprender com a Bíblia. E o mais importante, vocês vão descobrir isso nesta passagem. Por isso que eu escolhi ela, não é à toa. Vocês vão descobrir como algumas pessoas erram ao interpretar a Bíblia, porque eles criam, eles colocam coisas na Bíblia que a Bíblia não disse. E como a verdade é descortinada para nós quando a gente faz essa leitura. Ok? Eu creio que a gente já terminou, vamos ficar por aqui. Deus abençoe vocês, tenham uma semana maravilhosa. Lembrando, na semana que vem a gente continua. Se você quiser fazer em casa para ir checando se deu tudo certo, como é que tá, eu te incentivo a fazer isso. Deus abençoe a todos e tenha uma semana maravilhosa.